Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Português Sem Enrolação, o canal que desenrola o português para você. Hoje nós vamos estudar sobre os gêneros textuais. Os gêneros textuais são estruturas particulares que se formam a partir dos diferentes tipos de texto. É por conta do gênero textual que conseguimos diferenciar um bilhete ou uma carta de amor de uma lista de compras, por exemplo. As diferentes formas de comunicação assumem um padrão chamado de gêneros textuais. Por exemplo, bilhetes, cartas, contos, listas, e-mails, crônicas, receitas culinárias, reportagens jornalísticas. É muito importante considerar o contexto, função e finalidade, porque o gênero textual pode conter mais de um tipo textual. Por exemplo, pense numa receita de bolo. A receita apresenta a lista dos ingredientes que você vai precisar para prepará-lo, que é um texto descritivo, mas o modo de preparo, te dizendo passo a passo o que você precisa fazer, é um texto injuntivo. Agora vamos falar sobre os tipos de gêneros textuais. Cada texto tem uma linguagem e estrutura. Existem muitos gêneros textuais dentro das categorias tipológicas de texto. Sendo assim, temos o texto narrativo, que apresenta ações de personagens no tempo e no espaço. Sua estrutura é dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Esse ponto de vista pode ser desenvolvido através da primeira ou terceira pessoa. O romance, novela, crônica, conto de fadas, fábula e lendas são exemplos de gêneros textuais narrativos. Nós também temos o texto descritivo, que se preocupa em relatar e expor determinada pessoa, objetivo, acontecimento ou lugar. Como é necessário descrever, os textos são cheios de adjetivos. Diário, relatos de viagens, biografia e autobiografia, notícia, currículo, cardápio, lista de compras, anúncio de classificados são exemplos de textos descritivos. Também temos o texto argumentativo, que tem como finalidade a defesa de uma ideia. O objetivo desse tipo textual é de persuadir o leitor a concordar com a construção do pensamento e com os argumentos. Um detalhe muito importante é que o texto dissertativo possui como marca principal o desenvolvimento e defesa de uma tese. Sua estrutura se baseia em introdução, apresentação da tese a ser desenvolvida, desenvolvimento, exposição de argumentos que conseguem reforçar a tese e conclusão, que estabelece um novo contexto a partir dos argumentos propostos. Esse tipo textual é muito comum em redações como as do Enem, editoriais, cartas de opinião, ensaios e artigos científicos. O texto expositivo tem como objetivo a exposição de uma informação por meio da explanação-comparação. Diferentemente do texto argumentativo, o texto expositivo não tem o objetivo de persuadir o leitor para que ele concorde com a tese apresentada. Palestras, seminários, entrevistas, enciclopédias são exemplos de textos expositivos. O texto injuntivo, também chamado de instrucionais, tem como finalidade a orientação. Funciona como um passo a passo para o leitor. Sua característica principal é o uso de verbos no imperativo, ou seja, é o modo verbal utilizado para exprimir uma atitude de ordem, um conselho, um convite ou solicitação. Propagandas, publicidade, manual de instruções, bulas de remédio, receitas, livros de regras e regulamentos são grandes exemplos de textos injuntivos. Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma, lembre-se de deixar o seu like, inscreva-se aqui no canal para aprender mais a língua portuguesa e ative o sininho de notificações para receber todas as novidades. Assim, sempre que eu postar uma nova aula, você vai ser um dos primeiros a saber. Até a próxima aula. Tchau!